Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 4 de Tiago. Vamos dividir esse capítulo muito prático, dentro de um livro bem prático, em 4 porções. E o texto sobre o qual nós vamos refletir hoje é Tiago 4, 1 a 6. Quando lemos, mesmo que superficialmente, esses versículos, é possível percebermos que o tema desses versos nos leva a refletir sobre a origem dos conflitos e os próprios conflitos espirituais que enfrentamos no desenvolvimento da nossa vida cristã. Conflitos esses que muitas vezes impedem Deus de responder às nossas orações, impedem Deus de nos abençoar como é da sua própria vontade. Então, vamos atentar para esse tema, porque esse tema é muito prático. Quando entendemos, então, que esse é o tema e olhamos para todo o Novo Testamento, de um modo específico para as cartas apostólicas, que são orientações para as igrejas, lembramos que na carta de Paulo aos Gálatas, que trata exatamente sobre essas verdades, nós temos lições interessantes. A carta de Paulo aos Gálatas ataca com força a doutrina falsa que alguns cristãos judeus estavam ensinando, pela qual tentavam obrigar os cristãos a obedecerem à lei que Deus havia dado aos israelitas lá no tempo do Antigo Testamento. Paulo então demonstra efetivamente que a nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras de obediência à lei ou por qualquer outra obra que possamos fazer. Os primeiros 4 capítulos do livro de Gálatas apresentam e defendem seus argumentos para mostrar que nós não somos mais escravos da velha lei, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Em Gálatas 5:1, ele faz então um forte apelo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo então faz uma transição dos argumentos doutrinários contra esse erro de alguns irmãos judeus, isto é, dos judaizantes, para os argumentos práticos que todos podemos e devemos aplicar em nossas vidas. Pondo de lado a lei do Antigo Testamento, ele continuou dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ora, esse contraste entre a nossa liberdade em Cristo e a escravidão à carne é desenvolvido nos versículos finais do capítulo 5, onde Paulo então demonstra que devemos andar no Espírito, recusando-nos a satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne, isso é, da nossa antiga natureza, da nossa natureza adâmica. Ele nos diz que estamos em uma batalha espiritual e que só através do Espírito Santo podemos vencer. Veja bem, só através do Espírito Santo, só vivendo plenos, cheios do Espírito, podemos experimentar as bênçãos de Deus e teremos então nossas orações respondidas. Para nos ajudar, para sermos abençoados, ele enumera as obras da carne e coloca-as em contraste direto com o fruto do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a vencer o inimigo, os desejos carnais e as disputas com os irmãos, as quebras dos relacionamentos, enfim, tudo aquilo que impede Deus de nos abençoar e responder às nossas orações. Querido amigo, quando não dependemos do Espírito Santo, as nossas orações não são respondidas. E por isso mesmo é que Tiago nos dirige o desafio nos versículos 2 e 4, dizendo o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê?
porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis! Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Queremos experimentar, nós, as bênçãos de Deus? Queremos ter as nossas orações respondidas? Então nós precisamos atentar para essas orientações que Tiago nos dá nesse texto. Quando examinamos, então, mais detalhadamente esse texto, o título que melhor o expressa é o seguinte: As bênçãos dos amigos de Deus. É exatamente isso. As bênçãos dos amigos de Deus. Tiago 4, 1 a 6. Todo cristão deseja a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério, mas é inegável que as Escrituras demonstram que, em hipótese alguma, que em nenhuma hipótese, Deus abençoa aqueles que têm motivos impuros. Isaías foi muito claro em nos alertar, dizendo: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja bem, eu repito para você: as vossas iniquidades, os vossos pecados, encobrem o rosto de Deus de nós, para que Ele não nos ouça. Essa é a palavra de Deus através do profeta Isaías. Então, Tiago, nesse texto, também se expressa instruindo-nos sobre como obter as bênçãos de Deus, como ter as nossas orações respondidas. Em certo sentido, em resumo, esse texto está afirmando o seguinte: as bênçãos de Deus somente serão experimentadas pelos cristãos que são amigos de Deus. Eu repito, as bênçãos de Deus somente serão experimentadas pelos cristãos que são amigos de Deus. E agora você poderia perguntar: mas será que existem cristãos que não são amigos de Deus? E eu tenho que responder que, infelizmente, existem sim. Mas nesse texto nós vamos encontrar 3 verdades sobre as bênçãos de Deus que são experimentadas pelos amigos de Deus, por esses cristãos que são amigos de Deus. A primeira verdade demonstra que a busca egoísta impede as bênçãos de Deus em nossas vidas. Veja, por exemplo, os versículos 1, 2 e 3. Eu leio para você esse texto. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então, nessa primeira verdade, nós encontramos a seguinte razão do impedimento de Deus nos abençoar, do impedimento de Deus responder às nossas orações. É porque nós buscamos egoisticamente. E essa busca egoística caracteriza-se por desejar satisfazer os prazeres carnais, isso é, prazeres da nossa velha natureza, aquilo que deixaria a nossa natureza adâmica satisfeita. E Paulo descreveu quais são esses prazeres carnais. Você deve se lembrar, na introdução do programa, eu mencionei Gálatas capítulo 5. E ali Paulo menciona quais são as obras da carne. Mas é interessante que Tiago aqui também menciona algumas obras da carne. Quais são elas aqui? Veja o versículo 2 em diante. A cobiça, a morte, o assassinato, o ódio, na verdade, a inveja, lutas e contendas, é o orgulho de não ter que pedir nada a ninguém, ou então é o pedido mal feito
Isso é, o pedido com motivações incorretas. Então, essa busca egoística não deixa que Deus responda às nossas orações. E essa busca cheia de egoísmo se mostra através do quê? Dos prazeres carnais, da cobiça, da morte, da inveja, de lutas e contendas, de brigas, de dissensões, de orgulho e de fazer pedidos com motivações incorretas. Então, querido amigo, se você tem tentado satisfazer a sua velha natureza, você sendo cristão, saiba que Deus não vai ouvir a sua oração. Essa é a palavra de Deus através do seu servo Tiago. Mas temos uma segunda verdade, e a segunda verdade demonstra que Deus, dando-nos o seu Espírito Santo, manifesta o seu zelo por nós. Graças a Deus, porque Ele não nos deixa somente ser dirigidos pela própria natureza humana. É verdade que nós temos uma nova natureza, mas é verdade também que a velha natureza está dentro de nós. E há essa luta, e muitas vezes nós perdemos a batalha porque deixamos que a velha natureza, o nosso velho homem, ganhe forças, tenha forças e nos domine. Por isso é que Deus demonstra o seu zelo por nós, dando-nos o seu Espírito Santo. Versículo 4, 5 e 6 nos dá essa palavra. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, esse constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Querido amigo, essa palavra é uma palavra tremendamente objetiva. Ele está falando para irmãos em Cristo e ele os chama de infiéis. Infiéis. É uma palavra forte. Infiéis é aquele cara, é aquela pessoa, é aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça que não é fiel, que é desleal com seu compromisso com Cristo. E aí ele pergunta, será que você não consegue entender que o seu compromisso com Cristo não permite que você seja amigo do mundo? A amizade do mundo nos torna inimigos de Deus, nos torna infiéis ao Senhor. Então, aquele que quer desfrutar da amizade, dos prazeres do mundo, dos prazeres da antiga natureza, ele se constituirá num inimigo de Deus. Agora, veja só, não é apenas vai se constituir alguém afastado de Deus, alguém que Deus olha com cuidado. Não, a palavra é muito dura. Constitui-se o quê? Um inimigo de Deus. Isso é, a mão de Deus estará contra essa pessoa. Por isso, no versículo 5, Tiago diz que o Senhor tem dado o seu Espírito por nós. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto, Ele me ama tanto. Ele tem ciúmes, Ele tem zelo por nós. E por isso, Ele deu-nos o Espírito Santo para habitar em nós, para dizer que nós somos propriedade dEle. O zelo divino, o seu desejo de nos abençoar e nos responder, é demonstrado através de algumas atitudes. Eu quero listar 7 delas. Deus rejeita a infidelidade. Você quer respostas de oração? Saiba ser fiel a Deus. Deus rejeita aqueles que são amigos do mundo. Você quer bênçãos de Deus? Seja amigo apenas de Deus. Terceiro, Deus quer ser nosso amigo. Qual é a prioridade do seu relacionamento? Com quem você se relaciona? Espero que você se relacione bem com Deus. O Senhor Jesus tinha dito, já não vos chamo servos,
mas vocês são meus amigos. Deus, o nosso Pai, quer que nós o tratemos como amigo, como Pai querido. Sabe por quê? Em quarto lugar, porque Deus tem ciúme do seu povo. Tanto isso é verdade que Ele nos deu Jesus Cristo. Ora, algo mais precioso não existia para Deus. Ele deu seu próprio Filho, Filho unigênito. E por isso, Ele tem ciúmes de nós. Nós somos sua propriedade particular. Deus, além disso, tem nos dado o Espírito Santo para nos selar, para dizer que nós somos dele. Mas fora isso, Deus resiste o soberbo e concede graça aos humildes. Deus quer responder às nossas orações, desde que nós nos humilhemos, desde que nós nos submetemos a Ele. A terceira e a última verdade, então, demonstra que existem condições para obtermos as bênçãos de Deus. Vamos verificar essas condições? São 7 essas condições e com isso nós concluímos o nosso programa. Devemos nos questionar qual a origem dos conflitos internos. Essa é uma condição para você obter as bênçãos de Deus. Questione, qual é a origem da sua luta espiritual? É luta espiritual ou é luta contra alguns irmãos? Por isso, em segundo lugar, você deve se questionar sobre qual é a origem dos conflitos externos. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, pessoas lá da igreja mesmo, na nossa família. Elas produzem conflitos e nós nos conflitamos com elas. Nós nos entendemos com elas e aí nós temos conflitos, nós temos desavenças e a resposta de Deus não vem às nossas orações. Em terceiro lugar, devemos reconhecer que ainda habita em nós a velha natureza, isto é, a carne. Portanto, eu devo, como Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, matar continuamente a velha natureza. Você não está livre ainda. Portanto, seja vigilante e lute contra aquelas tendências antigas. Ainda no versículo 12, em quarto lugar, devemos reconhecer que a velha natureza quer a satisfação dos seus desejos. Ela não está morta. Ela não tem mais domínio sobre nós, mas ela não está morta. E eu e você precisamos, todos os dias, na graça do Senhor, na dependência do Senhor, matar o nosso velho homem. Devemos, em quinto lugar, perceber que através da velha maneira de viver, não temos nada. Em sexto lugar, devemos perceber que através dessa velha maneira de viver, não recebemos nada. E em sétimo lugar, devemos saber que só através da dependência em Deus é que nós vamos obter as suas bênçãos. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você possa usufruir daquilo que Ele tem para você. Um grande abraço e até o próximo programa.